E olha eu falando da DC Comics de novo. Fala galera, eu sou a Baia, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e pros decenautas de plantão, cá estou para falar de Injustice, God Among Us, ou então Injustiça, Deuses Entre Nós, essa HQ incrível que se inspirou no jogo mais fantástico ainda, que na verdade pra mim é um dos melhores jogos de luta que eu joguei recentemente dos últimos lançamentos que teve. Eu não tô considerando aqueles grandes clássicos que eu jogava no fliperama ou coisa do gênero, mas esse jogo é realmente fantástico, tão fantástico e vendeu tanto que eles criaram essa HQ incrível do Tom Taylor e diversos ilustradores. Já saíram 3 volumes e cara, isso daqui me fez chorar, me fez rir. E você que me perguntou se valeria a pena ou não gastar o seu precioso dinheirinho com isso daqui, cá estou fazendo um grandioso vídeo para falar que vale muito a pena, sim. Antes de começar a falar da obra em si, eu devo justificar ou então explicar um pouco melhor a minha referência quando eu citei lá no vídeo do Reino do Amanhã, que se você não viu ainda, veja, tá aqui embaixo com link no post. Eu falei que Reino do Amanhã, na verdade, Injustiça bebeu da fonte do Reino do Amanhã. Reino do Amanhã foi lançado muito tempo antes de Injustiça e aqui eu consigo ver que o Tom Taylor se inspirou bastante nela, ele pegou ela como referência, vamos dizer assim. Porque um dos pontos que a gente vê bastante aqui é o fato do Superman estar um pouco surtado. Não tão surtado, mas sim impondo a opinião dele e o que ele quer fazer e dane-se o resto para toda a sociedade. Ou seja, ou você concorda com ele e obedece o que ele está impondo, essa ditadura para a sociedade, ou então você vai ser morto, você vai apanhar, você vai ser o inimigo e etc. E aqui a gente vê mais ou menos o Superman exatamente assim. Aqui o Superman tá muito mais ditador do que em Reino do Amanhã, até porque aqui aconteceram muito mais tragédias do que aconteceu na vida dele em Reino do Amanhã, mas ainda assim a gente consegue pegar a mesma essência, a mesma... Como eu falei, Injustiça bebeu da fonte do Reino do Amanhã. Então aqui a gente vai ver um Superman extremamente feliz, tipo assim, o cara tá todo felizão, ele tá casado com a Lois Lane e ela acabou de descobrir que está grávida do Superman. E um dos pontos que mais me conectou com essa HQ foi justamente esse fato do Superman, ou então dos outros super-heróis, terem relações humanas, coisa que não é comum de se ver no quadrinho, porque sempre tem essa barreira de que o super-herói, ele não pode se envolver com ninguém, porque senão os vilões irão descobrir e matar as pessoas e etc, etc, etc. Aqui, pelo menos com o Superman, a gente ultrapassa essa barreira. Ele é casado, ele vai ter um filho, ele tá super felizão, convidando lá o Batman para ser padrinho do filho dele. E aí a gente vê mais um ponto que é bastante semelhante com o Reino do Amanhã. Se você já leu o Reino do Amanhã, você sabe que o Superman, no fim de tudo, ele se casa com a Mulher Maravilha, ela fica grávida e eles chamam o Batman para ser o padrinho do bebezinho meio amazona e meio, sei lá, e meio kryptoniano que vai nascer. E aqui é exatamente igual, o Superman chama o Batman para ser padrinho do filho meio humano e meio kryptoniano. Então, por isso, mais uma vez que eu digo que o Tom Taylor pegou sim o Reino da Manhã como inspiração. Ou então ele usou essas artimanhas para fazer uma homenagem a esse grande clássico que é tanto do Superman quanto da Liga da Justiça. Continuando, então, a gente vai ver uma sociedade um pouco mais na paz, vamos dizer assim. As coisas estão mais controladas. Então, dá essa abertura realmente para os super-heróis poderem pensar e planejar um futuro. Mas é claro, como aqui a própria capa já dá o foco para o Coringa nunca esteve controlado. Ele nunca esteve, sei lá, tipo, de boas na lagoa, entendeu? O Batman não mata ele e é esse duelo, esse impasse eterno que vai ser para sempre, ponto final. E aí que o Coringa simplesmente resolve fazer uma super brincadeirinha de mau gosto e ele mata, depois de muitas coisas, ele acaba matando a Lois Lane junto com o bebê
do Superman. Aí você imagina só como o Superman fica extremamente feliz. Esse daí foi o primeiro ato, assim, da HQ, as primeiras páginas já existe essa trama, né, que eu acabei de falar pra vocês, e isso me fez chorar, cara. Uma HQ me fazer chorar é um pouco difícil, porque querendo ou não, a gente tem esse distanciamento de herói humano. Eu sou humano, esse é meu mundo real, isso daqui é herói, não existe. Por mais que eu goste, por mais que eu me apegue, por mais que eu admire a obra, ainda assim não tenho esse sentimentalismo tão forte. E Injustiça já me fez chorar 3 vezes, olha só que engraçado, né? Essa vida zoeira. O Superman, depois de ver que a sua esposa e o seu filho estão mortos, ele surta. Ele fica com sangue nos olhos, literalmente com os olhos vermelhos, e ele voa e mata o Coringa. Nessa cena a gente vê aquele quadro clássico que já rolou pela internet como meme, do Batman super espantado, assim, tipo, não, você matou o meu vilão favorito. O Coringa morto e o Superman arrancando o coração do Coringa. A partir daí, o Superman simplesmente resolve acabar com qualquer ato de violência no planeta Terra. E seja ele de qualquer forma, seja ele envolvendo governo, guerra, traficantes, qualquer coisa. Ele simplesmente pega, sei lá, um exército de super-herói que fica ao lado dele e bota nas ruas para poder eliminar qualquer ameaça contra os civis comuns e inocentes. Ou seja, não vai ter mais morte inocente nessa HQ. Só que a ideia do Superman é até que interessante, é até que boa, é até que certa, mas ele bota na atitude, ele bota em prática de uma forma um tanto quanto extremista. A gente vê então aqui aquele divisor de mares que o Batman vai para um lado, o Superman vai para o outro e ambos se confrontam aí no decorrer dessas páginas incríveis. Não somente os pilares aqui da DC Comics, mas todos os outros super-heróis também se dividem. Então alguns apoiam o Superman, outros não, outros vivem subterraneamente assim com o Batman, tentando descobrir uma maneira de acabar com essa ideia ou então acabar de verdade com o Superman. O mais interessante, na verdade, porque eu mais indico pra você que não leu tanto DC assim na sua vida, é que nessas 3 HQs, e eu digo essas 3 porque já saiu aqui, ó. Esse daqui é o primeiro volume, esse daqui é o segundo volume e esse daqui é o terceiro volume. Então você já tem 3 encadernadinhos incríveis pra poder ler. Então, por que eu super indico pra vocês que no decorrer dessas 3 HQs, você vai conhecer basicamente todo o universo da DC Comics. Você vai ter todas as vertentes de todos os super-heróis, os vilões, os heróis, os, sei lá, sub-heróis, o anti-herói. Todo mundo tá envolvido nessa guerra, até porque o futuro da humanidade que tá em jogo, né? Mas mais do que conhecer todas as vertentes do universo da DC Comics, você vai conhecer alguns personagens que pelo menos eu nunca tinha visto ser abordado tão forte em algum quadrinho. Vamos dizer pela Canário. Ela simplesmente está sendo super abordada na série do Arrow e pelo menos eu nunca li, eu não sou grande leitora do Arqueiro Verde, então eu não conhecia o personagem muito profundamente. E aqui no decorrer dessas 3 HQs, você vai conhecer bastante da essência, não só do Arrow, mas também da Canário. Então, cara, tem muita coisa boa aqui. O traço, todos os artistas que trabalharam nessa HQ são incríveis. A história tem uma trama que entrelaça todos os universos. E quando eu digo tudo, no terceiro volume, eu vou até pegar pra vocês aqui, porque a contracapa dele, ó, nós temos os Celestiais e a Tropa do Lanterna Verde. Cara, essa HQ aqui envolve tanto a Tropa dos Lanternas Verdes, e não somente a Tropa dos Lanternas Verdes, mas também dos Lanternas Amarelos, que são a Tropa do Sinestro. Cara, isso daqui é incrível, é uma história que você ri muito, tipo, você vai rir pra caramba, você vai chorar se você for sentimental que nem eu, você vai se apegar a cada personagem e a história, porque ela te puxa muito pra essa parte real, ela te relaciona muito com os super-heróis. Então eu acho que é uma leitura não só boa pra você, mas essencial realmente pra você conhecer profundamente este universo fantástico.
Um outro ponto de curiosidade é que esse primeiro volume aqui, ele foi lançado justamente para trazer um prequel do jogo, porque todo mundo tava olhando pro jogo e falando, tá todo mundo lutando, o Superman é meio que o vilão, mas o que aconteceu nisso daqui? E aí eles pediram pro Tom Taylor criar uma história para poder basear neste jogo de sucesso e desenvolver também uma história tão grande quanto. A história fez tanto sucesso que eles começaram a fazer outros volumes. E aqui a gente vê, a partir do volume 2, a história tomando uma identidade própria, se desvinculando do jogo em si, tomando um rumo próprio mesmo, que é incrível, até porque se a gente for parar pra pensar no jogo em si, não tinha tanta coisa assim pra abordar, né? O jogo em si, ele já traz muita coisa pra gente, ele só não trazia o que levou a isso, que a gente consegue entender neste primeiro volume, mas do 2 em diante a gente já tem uma versão expandida desse universo que foi criado. E agora, meu querido, eu deixei aqui embaixo também o minuto, que nem no último vídeo, isso mesmo, no último vídeo do Kick-Ass, eu simplesmente separei o vídeo em sem spoiler e com spoiler, e eu vou fazer a mesma coisa. Apesar de eu ter falado algumas coisas já essenciais da HQ, mas é o plot dela, não tem como fugir disso. A partir daqui, a partir desse ponto, eu vou trabalhar um pouco mais sobre tudo que foi dito e tudo que foi apresentado no volume 2, no volume 3 e etc. Então, a partir daqui é por sua conta e risco. Se você não leu ainda, vai lá, compra os 3 volumes, leia e depois você dá play aqui de novo, que, cara, essa HQ é fantástica. Eu preciso falar pra vocês que sim, a morte do Asa Noturna foi a coisa mais ridícula, mas ao mesmo tempo mais sentimental e extremamente importante pro resto da trama. Eu já tinha visto o quadro da morte dele diversas vezes e, cara, essa associação que eles fizeram, essa ligação entre Batman, Asa Noturna e Robin é tão perfeita, é tão profunda, na verdade, que você consegue se identificar, mesmo a cena sendo uma coisa extremamente banal, o fato dele morrer, tipo, batendo a nuca na pedra, tipo, ele tropeçou, bateu a nuca e morreu, ainda assim é tão intrínseco a todos os personagens que você consegue sentir a dor do Batman, você consegue sentir o remorso do Robin por ter causado aquilo. Eu acho que esses pequenos pontos de toda essa trama foram fantásticos. Uma outra morte que me fez chorar pra caramba foi a do Arqueiro Verde, foi a do Oliver Queen. Eles estavam lá, né, invadindo a fortaleza da solidão do Superman e o cara acabou ficando preso lá. Mas, meu, o jeito que o Superman fez aquilo, cara, você consegue enxergar que o Superman chegou num ponto que não tem mais salvação. O Batman vai ter que matar ele. Não tem eu não consigo pensar uma solução justa, pelo menos pros leitores, né, justa com os leitores, comigo, de abordar o final dessa trama toda sem ser com a morte do Superman. Porque se o cara falar e falar, eu me arrependi por tudo que eu fiz. Não, cara, você matou muita gente. Você socou o Oliver Queen até a morte. Você tem noção do que é uma coisa dessas? Isso daqui é um Superman extremo, mas extremo, totalmente extremo e, cara, tipo, me dá medo, sabe? É uma HQ tão composta de fúria com o personagem. O Tom Taylor conseguiu fazer essa ligação do Guy Gardner, tipo, meu, ele é um Lanterna Verde, com a Canário, com o Oliver Queen. Tudo, tipo, ele pegou todos os universos que, querendo ou não, a gente normalmente vê separado. A gente vê o universo do Lanterna Verde lá, o universo do Arqueiro Verde aqui. E, cara, aqui a gente vê essa ligação fantástica. O fato de envolver os Celestiais e a tropa do Lanterna Verde, pra mim, foi genial. Inclusive no ponto em que eles levantaram que os Celestiais cagaram 1 quilo, literalmente, pra destruição do planeta Krypton. Foi genial Tom Taylor ter levantado esse tema, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto ser abordado. E, cara, como assim? É verdade. Tipo, como eu não parei pra pensar nisso? Os caras estão lá, eles são seres supremos, eles podem agir contra ou a favor a qualquer momento, e eles têm poder suficiente para poder fazer parar alguma coisa, ou destruir, ou pro benefício, ou pro mal.
E eles não fizeram absolutamente nada com a destruição de Krypton. Eles falam, a gente já viu, tipo, diversos planetas crescerem, evoluir, morrer, nascer. E com Krypton, o que vocês fizeram? Nada. Deixou porque foi a época, foi a hora do planeta morrer e acabou, cara. Você é o kryptoniano que sobrou e você se contenta com isso e vive tua vida, mas não vai destruir o planeta Terra, porque não é hora do planeta Terra morrer assim. Tipo, não é hora ainda. Bom, então é isso, pessoas. Eu queria deixar bem claro que sim, terá o gameplay do Injustice, que eu acho que ficou extremamente engraçado. Eu espero de coração que vocês gostem. Enfim, esse jogo é fantástico, essa HQ é incrível, eu super recomendo pra todo mundo, pra quem quer conhecer. Eu acho que não tem momento pra você ler Injustiça. Se você quer conhecer a DC Comics, você pode ler. Se você quer se aprimorar mais em algum herói, ou então na Liga da Justiça em si, você pode ler. Cara, é uma HQ pra qualquer hora, pra qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu review. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, comenta aí embaixo, enfim. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijão e até mais!